O FMI prevê a maior contração económica global desde a Grande Depressão dos anos 30, chama-lhe The Great Lockdown, o grande fechamento, o grande encerramento, a grande paragem. E isso significa um aumento da desigualdade, da pobreza, da exclusão, também em Portugal. Olá, seja bem-vindo a O País que se Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que todos os dias, à hora certa, nos traz aqui para falarmos deste tempo de pandemia, mas sobretudo para falarmos do país que estamos a preparar para depois dela. Hoje vamos falar precisamente sobre desigualdades sociais. O nosso convidado de hoje é Amílcar Moreira. Ele é doutorado pela Universidade de Bath, no Reino Unido, em Políticas Sociais, é investigador do ICS da Universidade de Lisboa, é autor de diversos artigos e ensaios e estudos, incluindo um publicado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o sistema de pensões. Olá, Amílcar, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado pelo convite. Amílcar, nós tínhamos atingido na anterior crise um pico de desigualdade em 2014. Desde então estávamos a melhorar. Como é que nos encontrávamos imediatamente antes desta pandemia, há muito poucas semanas? É um pouco como o Pedro referiu, ou seja, nós desde 2014, 15, vimos fazendo um trajeto bastante positivo no sentido da redução da taxa de risco de pobreza, estava à volta de 19% em 2014, está em 2018 nos 17,2%. Fizemos ganhos muito importantes ao nível da pobreza nas crianças, foi talvez um dos nossos maiores sucessos. E também houve também melhoria ao nível dos indicadores de privação, ou seja, são indicadores que medem a capacidade das famílias cumprirem o que nós chamamos consumos absolutamente básicos do nosso viver em sociedade. Há algo que, relativamente à situação em que estamos agora, que ainda é importante olhar, é a importância do desemprego como um fator de muito risco na exposição ao risco de pobreza. O isolamento, ou seja, pessoas isoladas estão muito mais propensas a enfrentar o risco de pobreza. E também o facto de quase um terço das pessoas em 2018 dizia que não conseguia responder a uma dificuldade financeira sem ter de se endividar. E isso é para mim um indicador que nós temos de ter muito em conta na forma como vamos preparar, a reação imediata a esta crise e dois, mais à frente, a forma como vamos preparar o período de pós-depressão. E tendo em conta as medidas que nós adotámos nessa altura, na anterior crise, o que é que nós podemos aprender em face daquilo que foi feito para agora podermos lidar melhor com a pandemia? Eu acho que há uma medida que a experiência nos diz que não devemos fazer, mas também temos de ter em conta que são diferentes forças políticas à frente do governo, com diferentes perspectivas ideológicas. Mas a que eu acho que é mais importante seria não degradar as nossas redes de segurança, ou seja, benefícios como o rendimento social de inserção, durante o período de crise. Esse foi para mim um dos grandes erros na forma como foi gerida a crise em 2011-13 e até 2015. Ou seja, não cortar apoios sociais, não é? Não cortar os apoios sociais para os mais fracos. Ou seja, há que ver uma coisa importante que os trabalhos de Carlos Farinha e os Rodrigues apontam por isso, para o facto de nós termos poucas medidas focalizadas, ou seja, que se foquem em função dos recursos dos indivíduos. Nós temos um sistema de segurança social que é muito de redistribuição horizontal, ou seja, redistribui para quem contribui. Tem pouca redistribuição vertical, ou não tem suficiente comparado com outros países. E o que nós temos de fazer nesta crise é, a tentar que essas redes sociais não sejam postas em causa, e dois, tentar melhorar o efeito redistributivo das medidas. O que aconteceu durante a crise de 2011-2015 é que nós introduzimos um conjunto de medidas, quer de cortes de benefícios, quer de aumentos de impostos, que, tendo afetado os grupos de rendimento mais altos, foram bastante afetados, mas afetou muito mais os grupos de rendimento mais baixos. O que é importante é que o policy mix de medidas que nós vamos desenvolver para o próximo período tente um maior equilíbrio na distribuição dos custos da crise. Pode só dar um exemplo para percebermos exatamente o que é que quer dizer com redistribuição vertical? A redistribuição vertical é a redistribuição dos mais ricos para os mais pobres.
Okay? Portanto, o imposto sobre rendimento é um imposto progressivo, ou seja, taxa mais aqueles que têm mais rendimentos, taxa menos aqueles que têm, e ao isso financiar sistemas universais, como o sistema de saúde, benefícios universais, permite uma redistribuição de rendimentos daqueles que têm mais dinheiro, dos mais ricos, para os mais pobres. Que consequências ou quão graves podem ser as consequências desta pandemia na desigualdade social em Portugal? A desigualdade em Portugal é muito sensível ao que se passa na parte de baixo da distribuição do rendimento, ou seja, na situação dos pobres. Se aumenta o desemprego e isso gera um aumento de pobreza, isso tem reflexos no aumento da desigualdade. E, por oposto, quando melhora o emprego, quando conseguimos reduzir a pobreza, a desigualdade reduz mais por aí. Ou seja, o aumento ou a redução da desigualdade reflete mais o que é que se passa nas classes mais pobres do que o que se passa nas classes mais ricas em Portugal. Mas tinha dito há pouco que nós vínhamos de um nível de 19% da população abaixo do limiar da pobreza e tínhamos conseguido descê-lo para cerca de 17%. Exatamente, porque nós conseguimos fazer é possível já dizer se ameaçamos voltar a esse nível anterior ou ainda é demasiado cedo? É muito cedo. Mas tudo indica que a manter-se... Eu acho que isto tem a ver com um bocado... As projeções que nós temos sobre o impacto da crise, sobre o impacto da crise na economia são um bocado confusas, porque temos projeções como as do Banco de Portugal, que já incluem as respostas das medidas propostas pelo Governo no PIB, e, portanto, apontam para um decréscimo de PIB menos agressivo do que os números, por exemplo, apontados ontem pelo Ministro das Finanças e pelo FMI também. Portanto, é preciso perceber, e é algo que não foi feito, e eu espero que nos próximos dias isso possa ser feito pela comunicação social, perceber exatamente os termos em que são feitas as projeções que andam por aí a ser anunciadas. Mas quando se olha para as... Sim, continua, desculpa. Em todo caso, o impacto vai depender, isso é algo que podemos se calhar falar mais à frente, mas o impacto da crise vai depender de 3 fatores. Vai ser possível encontrar um antiviral rapidamente que abrevie os efeitos da pandemia sobre a economia e que impeça que entremos num ciclo que é possível, que é o que nós estamos neste momento a enfrentar, como possibilidade, que é um ciclo contínuo de interrupções da economia à medida que os novos surtos vão aparecendo. Saiu um estudo ontem na Science em que sugere que nós podemos estar neste ritmo de paragens, de picos de pandemia até 2022. Vai depender também de como, das escolhas políticas que se fazem. Vai depender, por exemplo, do que se passa com o setor do turismo, ou seja, se nós conseguirmos de alguma forma delimitar o impacto da pandemia, em que termos é que nós vamos conseguir recuperar rapidamente o setor do turismo? Ou seja, se conseguimos ganhar confiança dos nossos clientes externos para virem para aqui, porque o setor do turismo é onde se concentra quase 11% do nosso emprego. Se nós não conseguimos rapidamente recuperar esse setor, ou pelo menos alocar o fator de trabalho que está associado a esse setor, ou outros setores da economia, então os efeitos sobre o emprego vão ser grandes. E depois já há a questão europeia, mas acho que isso é, se calhar, um tópico próprio. Já vamos falar das medidas que ainda podem ser tomadas. Comecemos pelas medidas que já foram tomadas. A bateria de medidas que foi anunciada pelo Governo é suficiente para, pelo menos, atenuar essa ameaça de crescimento da desigualdade? Se pensarmos que o desemprego é a principal alavanca do crescimento da pobreza, o conjunto de medidas apresentadas tem contribuições importantes para tentar bloquear esse mecanismo. Ou seja, o layoff simplificado, já concorreram mais de 30 mil empresas, estão apoiados 550 mil trabalhadores, essa é a perspectiva, os dados que temos até agora. Ainda não se está a notar uma subida do desemprego, uma subida do desemprego marginal. Há um conjunto de apoios que permitem que não se destrua emprego. Isso é muito importante na forma como nós gerimos esta transição para o período pós-pandemia. É que nós conseguimos evitar que esta crise temporária se transforme num processo de destruição de emprego mais aprofundado e de emprego, quando eu falo de emprego, é também de empresas.
porque o impacto disso é o risco que corremos, se nós não fazemos bem essa transição, é que esta crise, que passa de uma crise temporária, passe para uma crise financeira, porque destróem-se empresas, vai aumentar o crédito mal parado, os bancos vão começar a ficar em apuros e vamos iniciar 2013 outra vez. Vamos olhar para alguns grupos sociais em concreto. Estas medidas que foram anunciadas pelo Governo são universalistas, não são específicas para setores, são gerais para a economia. Houve grupos que ficaram excluídos, que ficaram de fora? Eu diria que há grupos que não receberam, se calhar, a atenção que deviam pela sua condição, mas também é difícil de pedir aos agentes políticos e às pessoas que estão encarregadas de definir estas políticas que consigam cobrir toda a gente. Há, no entanto, grupos, para mim, não têm recebido a atenção que deveriam ter. São os trabalhadores com contratos de trabalho temporário. Pessoas com vínculos muito fracos ao mercado de trabalho, os trabalhadores informais. Para quem as medidas que estão agora disponíveis não apresentam realmente uma solução. Porquê? Porque, por exemplo, os falsos recibos verdes, se forem demitidos, ou antes, sendo estando a recibos verdes, não podem ser incorporados no layoff, não é? Mas também ficam ao abrigo dos apoios aos trabalhadores independentes, que não são tão generosos, e têm dificuldades ainda em aceder ao subsídio de emprego. Outros grupos que foram, para mim, mereciam maior atenção, seriam os trabalhadores migrantes. Nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer com os trabalhadores migrantes, que apoios é que eles estão a ter, e também os trabalhadores informais. Se há coisa que falta na cobertura noticiosa que eu vou vendo no dia a dia, é das câmaras das televisões irem aos bairros pobres das zonas periféricas de Lisboa, saber como é que estão a passar aquelas mulheres que trabalham como empregadas domésticas, que não podem ir trabalhar, como é que elas estão a gerir os seus recursos. Portanto, há também um grupo também menor que é os sem-abrigo, ou seja, ao contrário, por exemplo, do Reino Unido, que desenvolveu uma estratégia muito clara de proteção dos sem-abrigos, garantir o direito à proteção aos sem-abrigos. Em Portugal, pelo menos do que é noticiado e que é anunciado, não vemos esse tipo de atenção. Portanto, há determinados grupos que estão mais desprotegidos, não é? Sintetizando aquilo que disse, recibos verdes, trabalhadores temporários, mas também sem abrigo, trabalhadores imigrantes. Um dos trabalhos que tem feito é comparar medidas que estão a ser adotadas em vários países, ou que está a analisar e a comparar medidas tomadas em 25 países. Quando, em face dessa comparação e dessa informação que tem estado a analisar, como é que Portugal compara e o que é que poderia aprender com o que outros estão a fazer? Esta análise muito criminal que estamos a fazer, para já identifica 3 tipos de medidas. Primeiro tipo de medidas são medidas para apoiar pessoas que foram diretamente afetadas pelo vírus. Ou seja, nós vimos em todos os países estarem a alargar o que é a sua definição de subsídios de doença, de baixas por doença, para poder dar cobertura a essas pessoas. Depois há um segundo tipo de políticas, que também é feito cá, que é para apoiar as famílias que são diretamente afetadas pelas políticas de isolamento social. Ou seja, em Portugal, que nós damos um apoio a quem tiver crianças com menos de 12 anos, recebem 2/3 do seu salário. E depois há um terceiro conjunto de políticas que é destinado a lidar com as consequências económicas da crise. E dentro desse grande grupo podemos encontrar 2 tipos de políticas. Um conjunto de políticas destinadas a proteger empregos e os trabalhadores. Estamos a falar de mecanismos como o layoff português, estamos a falar de reduções nas contribuições para a segurança social dos empregadores, e estamos a falar, do outro lado, de políticas para aumentar a resiliência das famílias. Que tipo de políticas são essas? São políticas que ou criam moratórias, por exemplo, para o pagamento de rendas, como foi aprovado aqui em Portugal, ou facilitam o acesso ao crédito ou às poupanças, reduzem os custos das pessoas poderem aceder a poupanças próprias, ou o adiamento de obrigações fiscais,
que permitem que as pessoas consigam encontrar ou reduzir o peso financeiro que elas têm normalmente de suportar perante uma situação de uma diminuição de recursos, de rendimentos. Portanto, esses são os tipos de políticas que encontramos. Portugal cobre relativamente bem. Não é um país, por exemplo, do país que eu encontrei com uma melhor prática, com o pacote mais extensivo de proteção, é a Espanha. A Espanha tem um pacote de medidas absolutamente imenso, que cobre quase todas as áreas. Portugal, e depois temos outros países da Europa de Leste, que dão muito menos apoio. Portugal, neste sentido, está relativamente bem colocado, no sentido que preenche todas as cotas dos tipos de medidas que eu identifiquei agora. E qual é que é o papel que a União Europeia pode ter na articulação e na definição do combate à desigualdade? Eu acho que a questão aqui é o entre pode ter ou terá. O que é que Portugal precisaria da União Europeia para os próximos anos? Ajuda imediata para lidar com os custos de saúde adicionais que está a enfrentar. Ao que parece, a reunião da passada semana permite isso através do ESM. A questão é preciso saber qual é já sabemos que não vai haver condicionalidades, mas não sabemos qual é a taxa de juros. Eu relembro que quando foi em 2011, a União Europeia impôs um juro muito mais alto do que o FMI ao imposto que concedeu a Portugal. Portanto, é preciso saber qual é a letra pequenina do contrato que está por trás daquele dinheiro. Portugal vai precisar também de apoio para um programa que permita recuperar a economia e apostar em investimento, nomeadamente em infraestruturas, imagino, para poder relançar a economia. Portugal precisa muito mais porque, estando a economia portuguesa muito dependente do setor do turismo, que representa quase 11 a 12% do PIB, e vai ser para mim, um dos setores que mais dificuldade vai ter em recuperar, porque aí entra aí a questão da confiança, ou seja, as pessoas estão dispostas a vir para Portugal, passar férias, têm consciência suficiente no nosso sistema de saúde e nas medidas que foram tomadas para conter a pandemia, para viajar para o estrangeiro. É isso que vai determinar um bocadinho a retoma do setor do turismo. E, finalmente, e a coisa que eu vejo pouco discutida, é que Portugal, para além desses recursos, vai precisar de um programa de governança orçamental a nível europeu muito mais flexível do que o anterior pacote de governança, o Six-Pack, que estava em vigor até há umas semanas, antes de ser suspenso. Porque a questão é assim, a atual discussão foi, ok, nós não vamos ter condicionalidade sobre o ISM, ok, mas se tivermos condicionalidade depois ao nível da governança orçamental a nível europeu, essa austeridade vai se impor. Portanto, estas são as três áreas em Portugal que precisa de apoio da União Europeia. Numa, acho que conseguimos relativamente esse apoio. As outras duas, eu tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer. Ora, isso vai reduzir significativamente a capacidade de Portugal de responder a esta crise e de relançar a economia, sem aumentar a dívida pública de forma significativa. Pode ser que seja o Banco Central Europeu que financie essa dívida indiretamente, como fez na crise de 2011, 2013. Vamos ver. Mas eu acho que Portugal está numa posição especialmente precária porque não depende inteiramente de si para governar o seu futuro. Isso uma das enfim, propostas que voltou a ser muito discutida nas últimas semanas tem a ver com o rendimento básico universal. Essa proposta faria sentido, sobretudo numa altura como estas? Eu não sou um adepto do rendimento básico. Fiz a minha tese em parte sobre isso. Quanto mais não seja, e acho que no atual contexto é uma política muito complexa de implementar e com custos que não seria fácil de antecipar. Mas já a questão do rendimento básico tem por trás de si um dos aspectos que eu acho particularmente interessante para a resposta nesta crise é a questão da automaticidade, ou seja, de ter poucas condições, seria fácil de implementar em termos se fosse numa perspectiva absolutamente universal. O professor João Duarte da Nova, da School of Business da Nova, fez há dias
um artigo no Expresso, um artigo na Opinião do Expresso, em que propunha um sistema desse tipo, ou seja, que dava-se um certo valor a toda a gente e depois isso seria recuperado através da máquina fiscal, em termos diferenciais. Eu não concordo com os termos em que a proposta é feita, mas já alerta para uma coisa que eu acho que não foi devidamente explorada nesta crise, talvez porque seja difícil, que é, neste momento, quer a máquina fiscal, quer a segurança, mais a máquina fiscal, menos a segurança social, tem neste momento as infraestruturas tecnológicas para poder automatizar a distribuição de rendimento na economia de uma forma muito mais simples do que o que está a fazer agora. Eu, na preparação para este programa, estava a ler em mais detalhe o apoio aos trabalhadores independentes. Para além de terem de justificar uma quebra de rendimento, para poderem aceder ao apoio, que já é de si pouco generoso, têm de ter uma carta de um contabilista certificado a atestar que tem mesmo uma diminuição do rendimento. Eu acho que isso é uma complicação burocrática absolutamente desnecessária neste contexto. As respostas que nós vamos dar, como dizia há pouco, vão condicionar, enfim, não apenas o crescimento ou a atenuação desse crescimento da desigualdade, mas também a forma como a própria sociedade estará, enfim, no fim da pandemia, seja isso quando for. Isso implica sobretudo políticas públicas, que é aquilo de que estamos a falar, mas implica também, ou pode implicar também, respostas da sociedade civil, das empresas, das fundações, das pessoas, como aquelas que neste momento nos estão a acompanhar. De que forma é que a sociedade se pode envolver para combater o crescimento da desigualdade? Okay. Vamos ver uma coisa. Ao longo deste processo que estamos a atravessar, a sociedade civil portuguesa está a responder de uma forma que eu acho exemplar. Está a cumprir, na sua grande maioria, os requisitos do isolamento social que nos são pedidos. Estão instituições a disponibilizar-se a produzir materiais de proteção médico, a desenvolver testes para identificação de vírus, a produzir protótipos de ventiladores que o sistema precisa, a produzir batas. Portanto, a sociedade civil portuguesa mobilizou-se. Eu acho que a questão aqui, nomeadamente nesta questão do combate às desigualdades, vai passar muito mais pelo papel do Estado na capacidade de mobilização dos recursos que estão disponíveis na economia. O que é que eu quero dizer com isso? Dependendo da gravidade da crise, vamos imaginar que estamos a lidar com que esta crise vai gerar qualquer coisa como mais de 15% de desemprego. Nós temos de começar a pensar um bocadinho fora da caixa. Ou seja, para mim, eu sempre fui um grande adepto do New Deal americano e tudo o que isso significa. Por exemplo, eu não sou grande apreciador desta coisa de que esta crise é uma guerra, isto acho que não faz sentido nenhum falar nisso, mas há aspectos do que se chama das economias de guerra que seriam muito importantes nós incorporarmos agora no desenho das políticas sociais em Portugal, que é uma maior articulação entre políticas sociais, políticas de mercado de trabalho e políticas industriais, que é coisa que nós não temos. Ou seja, se nós conseguiríamos poupar muito mais dinheiro em prestações, se conseguíssemos que o Estado tivesse um papel efetivo em processos de transformação industrial para áreas de produção em que nós vamos citar, por exemplo, os têxteis, poder reorientar os têxteis para a produção de materiais protetores, na área dos moldes também poderia. E, portanto, seria o dinheiro que se pode poupar aí, com um papel mais efetivo do Estado, articular essas cadeias de produção e a mobilizar o fator do trabalho. Vejamos o exemplo do programa que está a haver agora de apoio ao setor social, no sentido de que desempregados possam ir colaborar junto dos lares, para ajudar os lares, porque têm uma falta de recursos. Se estivermos a falar de uma taxa de desemprego acima dos 15%, acima dos 17%, eu acho que nós temos que começar a considerar a possibilidade de termos políticas mais
diretivas na forma como ativamos os desempregados, ou seja, temos de reduzir a capacidade dos desempregados de dizerem não ao emprego, e temos de dizer há empregos nestes setores de atividade, você tem a obrigação de ir procurar um emprego, de aceitar um emprego, vamos criar aqui incentivos financeiros que compensem o facto de você estar a mudar, a ir trabalhar para um setor que precisa de mão de obra. Portanto, vamos precisar, e isto é muito uma lógica de economia de guerra, mediante a gravidade da crise, como eu disse, isto tudo vai depender da componente de saúde, ou seja, conseguimos encontrar um antiviral efetivo, mas se a crise se agravar, nós vamos ter de começar a pensar, ou há espaço para pensar em soluções mais inovadoras que conciliem política de mercado de trabalho, política social e política industrial. Amílcar, nas desigualdades sociais, afinal, que país se segue? É um país que não tem o seu futuro na mão. Ou seja, depende do que os seus parceiros europeus lhe permitam fazer. Isso nunca é uma boa situação. É um país que deve se preparar para o aumento do desemprego. Com o aumento do desemprego virá o aumento da pobreza e das desigualdades. A forma como respondermos e as escolhas políticas que vamos fazer em termos do tipo de políticas públicas que pomos de pé para responder a essas desigualdades vão determinar o tamanho do sofrimento e como é que o sofrimento é distribuído entre todos. Não é um mar de rosas o que nos espera. Vamos esperar é que uma Europa se ponha de acordo e perceba a dimensão do desafio que tem à sua frente e que a economia portuguesa, nomeadamente o setor do turismo, consiga alguma forma de recuperação mais rápida, porque isso é absolutamente central para a questão do emprego. E no seu caso, o que é que tem aprendido também com esta crise e com tantas coisas novas que estão a acontecer e inesperadas nas nossas vidas? Quem é o Amílcar que se segue? Sabe que eu vim para Portugal 2 meses antes de pedirmos assistência financeira em 2011. Foi a data do meu regresso, portanto, em 10 anos que voltei a Portugal já é a segunda crise desta dimensão que enfrento. Aprender, eu acho que estes novos desenvolvimentos, este conjunto de políticas que estão a ser iniciadas agora, são interessantes do ponto de vista académico, cria um desafio intelectual interessante. O Amílcar pessoa, Amílcar pai de família, não chefe de família, mas membro de uma família, tem muitas reservas contra o futuro. Muitas reservas. E acho que precisamos todos de pensar que este é um desafio como se calhar nunca Portugal enfrentou no seu tempo democrático. Muito bem. Amílcar Moreira, muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco nesta conversa e muito obrigado a si que nos vai acompanhando nestas nossas conversas, sempre à hora certa. E amanhã cá estaremos também à mesma hora. Amanhã vamos falar deste estado de emergência e do que ele significa para responder a uma pergunta: está a democracia interrompida? É disso que vamos falar, disso e, claro, sempre sobre o país que se segue. Muito obrigado.